Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje vamos começar um pouquinho falando sobre acentuação gráfica, matéria muito importante aí da língua portuguesa e que cai em grande parte dos concursos. É necessário que vocês sempre aprendam bastante a teoria para que depois a gente possa começar, né, na parte prática, que são os exercícios. Eu acredito que em qualquer matéria seja muito importante fazer de forma gradual, né, esse estudo. Então, perceber quais são as maiores dificuldades de vocês e, consequentemente, estudar a teoria e depois fazer exercícios. Então, eu trouxe um pouco aqui da teoria para que vocês possam entender e depois, posteriormente, alguns exercícios, ok? Então, a gente tem o curso, né, Língua Portuguesa, concurso 0800, Jornada da Aprovação. Caso vocês queiram também seguir nas redes sociais, né, para me conhecer, meu nome é Gabriela Tavares, né, como vocês estão vendo aí, pelo Meet. O meu Instagram é @professora Gabriela Tavares, eu trabalho na área da educação há 9 anos, na internet mais ou menos há 2 anos, então atuo tanto na parte de língua portuguesa quanto redação, estou aqui para ajudá-los e para que a gente possa crescer juntos. Língua portuguesa, acentuação gráfica. A acentuação gráfica, então a gente tem aqui uma parte, obviamente, que temos muitas coisas para que a gente possa estudar, para que a gente possa falar e saber sobre a acentuação gráfica. Então, a gente tem uma parte aqui para mostrar para vocês. O hiato é um encontro vocálico. Ocorre quando há um encontro de duas vogais de uma palavra sem que estejam na mesma sílaba, mas em sílabas diferentes. Então, é necessário entender que quando a gente faz a separação silábica, que ela tem que ser treinada lá no ensino fundamental e, consequentemente, posteriormente, você vai usar na redação, você vai usar de forma geral nas questões. Então, o hiato, você tem que entender que são duas vogais na palavra quando a gente faz essa separação silábica, elas vão se encontrar em sílabas diferentes. Então, a gente tem aí várias palavras, né, como afiado. Então, afiado, o I e o A vão separar. Então, vogais em sílabas diferentes. Baú, burocracia, caatinga, cafeína, ciúme, cooperar e faísca. Percebam que foi tudo sendo aí separado. Então, nesses hiatos, né, cada vogal vai manter a sua individualidade fonética. Então, quando ele fala de individualidade fonética, é justamente esse som. O som vai se manter tanto em uma sílaba quanto a outra. E ocorre essa pequena pausa entre uma pronúncia de uma e outra, né? Então, a gente sabe que todas essas vogais vão ser separadas logo em sílabas diferentes. Depois, nós temos a divisão entre hiatos e ditongos. Tanto aí, gente, os hiatos como os ditongos, eles são encontros vocálicos, certo? Então, a diferença que se dá entre eles é que o hiato, né, vai ser essa separação em sílabas diferentes da vogal a vogal. Então, quando a gente faz a separação silábica. Então, é muito importante para quem também fará redações perceber tudo isso, para que você possa também fazer a translineação de forma correta. E quando a gente fala a respeito do ditongo, o ditongo é esse encontro vocálico, só que permanece ali na mesma sílaba quando é feita a divisão silábica. Então, como eu coloquei ali, a gente tem país, vai separar o A do I, ou seja, vogais em sílabas diferentes, e na palavra paz, vai permanecer na mesma sílaba tanto o A quanto o I. Não há separação silábica. Então, tanto o A quanto o I vão ficar na mesma sílaba. Então, a gente vai ter ali o A, que é chamado de vogal, e o I, que é chamado de semivogal. Então, você tem justamente aí o que permanece na mesma sílaba. Percebam que quando a gente traz a respeito, né, dessa parte dos hiatos, tanto o seu A quanto o seu I separaram, né? E nesse caso ali, como está acompanhado de S, né? Como está acompanhado de S, você vai ter essa relação ali de forma acentuada, que é a regra geral que vocês vão ver daqui a pouco, tá? Então, quando estivermos na parte lá dos exercícios, eu vou colocar aqui no Word para mostrar para vocês como é que vocês devem pensar, por mais que eu acredite que essa matéria é bem tranquila. A acentuação dos hiatos.
A maioria dos hiatos não tem acentuação gráfica. Então, ele traz que a maioria dos hiatos, claro que existe a minoria, então essa minoria ela vai ser acentuada, né? Vão ser acentuadas, então uma regra geral que você realmente tem que entender, que você realmente deve gravar, e não somente gravar, como também treinar exercícios para que fique fixado isso. Então, serão acentuadas apenas a vogal I e a vogal U tônicas. Então, sempre que falar sobre tônica, é forte, tá? Então, tudo que é tônico é forte, tudo que é átono é mais fraco. Então, tônico que forme ato com uma vogal da sílaba anterior que seja acompanhada ou não da consoante S. Então, quando eu falo de cafeína, faísta, saúva, balaústre, percebam que a gente tem cafeína. Então, separou tanto o E quanto o I, formando aí vogais em sílabas diferentes. Logo, eu tenho o hiato. Cafeína vai ter acento por quê? São acentuadas a vogal I e U tônicas quando formar hiato com a vogal da sílaba anterior. Então, se forma hiato com a vogal E, é porque essa palavra ela será acentuada. Faísca, além de formar hiato com a vogal da sílaba anterior, que é o A, está acompanhada da consoante S. Saúva, forma hiato com a vogal anterior. E balaústre, além de formar hiato com a vogal anterior, nós temos essa palavra ali, né, que no caso vai ser acompanhado da consoante S. Só que existem exceções, como qualquer parte aí da língua portuguesa, ou uma grande parte. Tanto a vogal I e a vogal U não serão acentuadas se vierem antes do dígrafo NH, rainha e moinho. O que é dígrafo? Dígrafo é justamente quando a gente trata ali do LH, RR, SS, GU, QU, SC, SS cedilha, NH, LH, né? Então, quando a gente fala rainha e moinho, você tem tanto o NH quanto o NH na outra palavra. E ali no dígrafo vai formar somente uma sílaba, como se somente tivesse um único som. Então, rainha, você está percebendo um único som entre o NH. Quando você fala carro, você não consegue ouvir o R e o R. É como se você estivesse ouvindo somente um R. Então, você tem totalmente ali, justamente no caso, o dígrafo. Também há uma exceção entre a vogal I e a vogal U, que não serão acentuadas se vierem depois de um ditongo. Feiura e baiuca. Então, eu vou fazer o quê? Feiura, feiura, né? Eu tenho tanto o E e o I que ficam juntos. E ali nós temos um ditongo. Baiuca, tanto o A e o I ficaram juntos. Então, nós temos também um ditongo. Nos ditongos ocorre o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Então, quando você faz a separação, não será somente, gente, vogal e semivogal. Também pode estar ao contrário. Pode ser semivogal e depois vogal, tá? Claro que na maioria das vezes a gente vai ter uma vogal e uma semivogal, mas também pode estar ao contrário. Então, exemplo de caixa, peixe, roupa, meu, televisão, pães, né? Quando a gente faz ali a separação, vocês vão perceber que caixa ficou o A e o I na mesma sílaba, peixe ficou o E e I na mesma sílaba, roupa, O e U, meu, E e U, televisão, A, O, tio, e pães, o A e E, tá? Vogal é porque é sempre mais forte, né? E a semivogal é mais fraca. Então, quando a gente fala de caixa, você consegue ouvir através da fonética que o A é muito mais forte, ele é muito tônico, né? Então você percebe ali essa forma aberta também que representa a vogal. Peixe, então peixe, esse é também com uma vogal. Roupa, o O é muito mais importante. Meu, o E é muito mais importante, por isso ele funciona como uma vogal, tá? Então você tem que também sentir a fonética, tem que sentir realmente o som. Nos tritongos, então falamos de ato, de tongo, e agora a gente tem a parte do tritongo, ocorre o encontro de uma semivogal que é chamada de SV, né? Então, claro que quando você começa a estudar isso lá na escola, os professores vão escrever SV, de semivogal, vogal de V, e
e novamente uma semivogal SV, que vão estar aí na mesma sílaba. Então, elas vão estar na mesma sílaba. Quando eu faço ali iguais, eu terei iguais. Então, o U ali nós temos semivogal, o A é a vogal, né? E o I é a minha semivogal. Então, perceba que semivogal é mais fraca, vogal mais forte, semivogal mais fraca. Iguais, você consegue perceber de forma fonética, pelo som, que o A é muito mais forte. Uruguai, mesma coisa, né? U, semivogal, A, vogal, e o I, semivogal. Averiguei, guei, olha, né? Então, a gente sente aí que o E é muito mais forte. Saguão, guão, né? Enxagou, enxagou. Percebam todas essas relações. Então, quando fizerem alguma prova, alguma questão, é necessário realmente escrever, até para quem tem mais dificuldade para saber sobre essas questões. Gente, coloquei algo rápido, né? Porque essa matéria tem muita coisa e a gente vai vendo ao longo do tempo, mas a partir de 1º de janeiro de 2016, tá? É obrigatório no Brasil o uso do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Então, quando a pessoa faz redação e ela ainda coloca, por exemplo, a palavra ideia com acento, é necessário você saber que há exatamente esse tempo, né? Então, a gente tem aí 8 anos que entra em vigor essas alterações. Então, você não escreve mais ideia com acento, você não escreve mais releem, prevêem, abençoam, todas são regras com acento. Então, há mudanças na ortografia que vão começar mesmo lá em Portugal, né? E quando começa em Portugal, chega ao Brasil, depois de um tempo, depois que essas alterações realmente entram em vigor, tá? E aí você começa a perceber as alterações. Essas alterações vão se dar de forma cronológica, mediante ao tempo. Então, a gente sabe que antigamente existiam palavras como farmácia, né? Que a gente escrevia ali farmácia com PH, então a gente escreve com F, então houve já uma mudança. A gente também tem a palavra que entra em cronologia, ou seja, que muda conforme o tempo, por exemplo, vossa mercê, vós mercê, que hoje, né, há muitos anos, a gente coloca como você, que é o pronome de tratamento. Então, tem toda a alteração. E ainda teremos muitas outras alterações no decorrer do tempo, tá? Essas mudanças vão acontecer porque a língua portuguesa é viva. A língua portuguesa é uma língua que ela é dinâmica, ela está sempre em alteração, vai estar sempre mudando. Então, apesar de a maioria das palavras permanecer igual, algumas alterações na acentuação e na ortografia devem ser levadas em conta. Então, a gente tem aí, eu coloquei, né? A palavra enjoo, perdoo, abençoo, creem, releem, preveem, deem, né? Essa sequência de vogais que pertencem a sílabas diferentes, que é o chamado hiato, a gente vai ter justamente essas alterações em que não há mais o acento circunflexo. Anteriormente, antes de 2016, a gente utilizava. Então, entou, perdoa, abençoa, creem, releem, preveem, deem, né? Com o acento circunflexo. E aí perde através dessas alterações, dessas mudanças que são incorporadas na língua portuguesa. Então, não podem errar isso em questão, já sabendo, né, das alterações, de todas as mudanças significativas, e também nessa parte aí, quando vocês forem escrever algum texto. Além das regras fundamentais, há um conjunto de regras destinadas a pôr em evidência alguns detalhes sonoros das palavras. Então, quando a gente fala do som, dessa abertura, né, quando a gente fala em relação às pronúncias mais abertas. Então, quando eu trato do ditongo aberto, os ditongos EI, EL e OI, sempre que tiverem pronúncia aberta em palavras oxítonas, EI e não EI, né, o EI, que é essa pronúncia aberta, e o EI seria essa pronúncia mais fechada, em relação ao acento circunflexo, vão ser acentuados de forma, né, normalmente. Então, a gente tem anel, né, no caso, anel sem acento, mas quando eu transformo em anéis, fiel, fiéis, papel, papéis, eu vou continuar, né, colocando a minha acentuação, colocando ali o acento agudo.
troféu, troféus, céus, herói, constrói, cowboys. Todas essas aí, oxítonas, tá? Com pronúncias abertas e continuarão sendo acentuadas. Já quando a gente fala de ditongos abertos que vão estar em palavras paroxítonas, então eu vou contar, pessoal, a oxítona na última sílaba. Quando eu falo de paroxítona, é na penúltima, e a proparoxítona é na antepenúltima. Proparoxítona, todas são acentuadas. Então, oxítona última, eu vou contar sempre, tá? Da direita para a esquerda, paroxítona no meio, proparoxítona, né? Última, penúltima, na antepenúltima. Só que não serão mais acentuados os ditongos abertos ocorridos em palavras paroxítonas. Então, como eu falei anteriormente, você tem ideia, ei, tá? É o quê? É pronúncia aberta, só que não é em palavra oxítona, é em palavra paroxítona. Então, está o quê? Na penúltima sílaba, de forma acentuada, de maneira tônica, forte. Então, assembleia, tinha anteriormente, não tem. Boia, que tinha também anteriormente, não terá mais. Colmeia, coreia. Estreia, heróico, ideias de boia, joia, paranoia, plateia, entre muitas outras, onomatopeia, né? Entre outras palavras que são paroxítonas, tá? E tem esse ditongo aberto, essa pronúncia aberta, com el e oi, sendo paroxítonas, não serão mais acentuadas. Então, não errem isso, porque cai em muitas provas, né? Então, a gente percebe muitas questões que vão trazer isso, e com certeza, sabendo essas regras, não tem mais como errar. O acento diferencial, gente, como a própria grafia, como a própria palavra diz, né, é acento que traz essas diferenças, ele é diferencial. Então, ele diferencia as palavras. Na língua escrita, existem dois casos em que os acentos são utilizados para diferenciar palavras homógrafas. Então, gra é grafia, grafas vem de grafia. Então, a gente tem o quê? Mesma grafia, né? A mesma grafia, só que os significados são diferentes. Então, quando você utiliza ali, mesma grafia e significados diferentes. O pôde, com acento circunflexo, é a forma do pretérito perfeito do indicativo do verbo poder. Então, tudo que é pretérito perfeito é aquilo que já aconteceu, ou seja, ele foi concluído no passado, né? Então, ele foi totalmente concluído no passado, por isso que ele é perfeito. E o indicativo vai trazer essa ideia da certeza, é a ideia, né, do que realmente acontece, né? O indicativo, a ideia da certeza expressa pelo falante. Então, quando eu falo pôde, é a forma do pretérito perfeito do indicativo, do verbo poder. Já quando eu trago a palavra pode, pode é o presente do indicativo, é a situação que acontece agora, que acontece no momento. E aí eu não tenho o acento. Eu vou ter o acento quando indicar pretérito perfeito e eu não terei o acento quando indicar o presente. O ladrão pôde fugir, é que aconteceu, ou seja, é o pretérito perfeito. Quando eu falo o ladrão pode fugir, é a forma do presente, é algo que realmente acontece, é o momento. Por e por, né, no caso, acentuado ali com o circunflexo, eu vou ter a ideia do verbo. Então, por é a ideia do verbo, é a situação ali de colocar. Eu posso trocar aquele por, que é o verbo, pela palavra colocar, pelo verbo colocar. Quando eu trago por, é uma preposição. Então, eu tenho aquela lista das preposições, né? O a, o ante, até, após, com, contra, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Então, eu tenho essas questões, eu tenho aquela lista, né, que vai trazer as preposições. Então, você deve pôr o livro aqui, acento circunflexo, troco pela palavra, pelo verbo colocar. Você deve colocar o livro aqui. Não vá por aí, não vá nessa direção, não vá por aí. Então, já é uma ideia de preposição. Serve ali como uma ligação, né? Não vá por aí, não vá por este lugar. Então, você tem essa situação ali de uma ligação. Então, a preposição tem todo esse valor, tá? Espero, gente, que vocês estejam entendendo. Quando não entenderem, podem entrar em contato. Quando não entenderem, assistam novamente a aula. Como eu falei, não tem como só saber a teoria.
é necessário treinar questões, não somente as que estão aqui, porque são poucas, mas muitas, muitas, mediante ao que foi aprendido. Vamos lá para a primeira questão. Eu vou até colocar aqui no Word também para poder mostrar algumas coisas para vocês. Mas vamos lá. Ele coloca assim, ó. Vou colocar aqui. Assinale a série em que todos os vocábulos devem receber acento gráfico. Assinale a série em que todos os vocábulos devem receber acento gráfico. Vou só mudar aqui para mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui, eu peguei a questão, vou botar aqui para vocês. Então, nós temos a questão aqui, que já até está marcada pelo Word, né? Porque o Word meio que entrega, mas vamos lá. Tá? Ele coloca assinale a série em que todos os vocábulos devem receber acento gráfico. Então, lembrando que Troia, tá? Troia não tem mais acento, né? Troia, Troia, oi, né? Então, aberto, mas não tem mais o acento mediante a regra que eu acabei de falar para vocês. Troia, você tem paroxítona com pronúncia aberta no oi. Item, não temos, né? Item é uma palavra paroxítona, tá? Então, a regra geral vai mostrar que a gente não tem acento, não temos acento. Terminou em EM, né? Você não tem o acento ali, e é uma palavra paroxítona. Vênus já tem acentuação, né? Então, ele quer o quê? Assinale a série em que todos os vocábulos devem receber. Vênus nós temos. Então, a gente vai colocar, até se eu fizer assim, já vai dar resposta. Mas até eu vou marcar aqui para vocês. Então, a gente tem, né? Eu coloco aqui só para poder tirar. Hífen, estratégia e álbuns. Hífen, estratégia e álbuns. Tá? O que, que a gente tem? Eu vou escrever aqui só para que vocês possam entender. Hífen, hífens, hífenes. Então, a gente tem essas três possibilidades. Hífen, hífens e hífenes. O que, que acontece aqui em hífen? Está o quê? No singular. Então, no singular, eu vou colocar o acento, tá? Hífen. No singular, eu vou colocar o acento. Se eu for contar ali, hífen terminou em quê? Em EN, certo? Então, tem o acento. O que, que vai falar a regra? Hífens. No plural, não terá. Terminou o quê? ENS. Não teremos. Tá? Então, tem que perceber tudo isso. Hífen, no singular, tem acento, terminou em EN. Então, aqui no caso, você tem paroxítona. Só que aqui, ó, hífens, você termina em ENS. A regra fala para você não acentuar. Mas aí você tem o hífenes. Hífenes é o caso de uma proparoxítona. Hífenes é uma proparoxítona. Proparoxítona, todas são acentuadas. Beleza? Proparoxítona, todas são acentuadas. Então, a gente tem essa regra. Quando a gente fala de estratégia e estratégia, tá? E aí, o que, que vai falar nessa terminação IA? Estratégia ou estratégia, né? Aqui eu tenho essa ideia, estratégia, tá? De uma paroxítona que terminou em ditongo. Então, o ditongo aqui, IA, encontrando. E aqui nós temos estratégia, aqui acentua. Estratégia, acentua. Paroxítona terminada em ditongo, beleza? Paroxítona terminada em ditongo. Álbuns também eu tenho acentuação. Álbuns, paroxítona terminada em NS.
paroxítona terminada em NS. Beleza? Então, aqui será a resposta. Apoio ou apoio. Se é substantivo, gente, ou apoio. Ou apoio. Não tem nenhum acento. Se você puder colocar o artigo na frente sabendo que é um substantivo ali, o apoio não tem acento. Reúne já tem acento. Reúne. O que a gente tem ali? O caso do hiato, com a vogal anterior, que é o E. Então, vogal em vogal, em sílabas diferentes. Faísca é a mesma coisa. Faísca, o A e o I estão separados. O A e o I estão separados. E ele está acompanhado da consoante S. Tem acento. Beleza? Só que apoia ou apoio não tem. Nível, órgão e tupi. Tupi não tem. Órgão tem. Órgão. Gente, aquele tio, tá? Aquele tio não é acento. O pessoal acha que às vezes o tio é acento. O tio é marca de nasalização. Então, é para que você possa ali sentir essa marca de nasalização, esse som que sai pelo nariz. O órgão já tem. Nós temos o caso ali de uma paroxítona. Órgão, o O é acentuado. Nível, paroxítona. O I é acentuado, mas tupi não. Pode, ele coloca que é pretérito perfeito. Se é pretérito perfeito, você tem acento diferencial. Então, se é acento diferencial, vai ficar o quê? Pôde, pretérito perfeito. Obtê-las. Olha só, obtê-las, vai ser assim, né? Obtê-las. Você vai colocar o acento aqui. Então, tanto esse quanto esse são acentos circunflexos. Só que aqui a regra do pretérito perfeito é acento diferencial. Tabu, gente, tabu não tem acento, tá? Tabu, bu. É o mais forte aí, mas aqui é terminado em U, não tem acento. Então, o que a gente vai compreender? Que todas as séries, todos os vocábulos vão receber acento no hífen. No caso, a gente tem paroxítona terminada em N, estratégia, paroxítona com ditongo, e alvos aí, paroxítona terminada em NS. Então, a gente coloca a letra B. Então, vamos agora para outra questão, que aí a gente faz aqui direto, né? Porque é uma questão bem tranquila. Além do trem, vocês têm ônibus, táxis e aviões, quantos assentos possui? Então, você tem que contar de cada palavra aí. Tanto do além quanto do trem, vocês, o tem, o ônibus, táxis e aviões. E aí você vai contar quantos assentos possui. 5, 4, 3, 2 ou 1, né? Além, gente. Além. Tem acento no E. Além, né? Então, você tem acento aí no E. Além, tem acento no E, você tem o caso de uma oxítona, tá? Do, não tem, né? D mais O, que é o caso da preposição mais o artigo, você não tem, tá? Então, até agora, nós temos um acento. Trem você não tem acento. Vocês, percebam ali. Vocês têm, então está numa uma relação de plural. Vocês, acento circunflexo não é. Só que ele quer que você concorde com tem. O tem, o que acontece? Quando a gente tem o ele tem no singular, não terá acento. Mas se eu tenho eles têm, terá o acento, certo? Então, você tem, singular com singular, não teria acento. Mas é vocês têm, plural com plural. E aí eu recebo acento. Então, eu vou contar até o momento o além, oxítona, do e trem não, vocês temos ali, né? O acento circunflexo no E, o tem, que vai concordar com vocês, ônibus, nós temos o acento circunflexo no O, táxis, né? Nós temos também táxis, acento no A, e aviões não temos. Aviões é marca de nasalização. Marca de nasalização não conta. Então, ficou além, vocês têm ônibus e táxis, 5 assentos. Vamos lá que eu vou mostrar aqui
para quem tem mais dificuldade. Vou só colocar assim. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, além do trem, vocês têm ônibus, táxis e aviões, tá? Então, ele coloca além, vai ser assim, do não, trem não, vocês, será assim, concordando com o tem, então a gente tem assim, depois ônibus, táxis e o aviões é marca de nasalização. Então, além, vocês têm ônibus e táxis, tá? O que que acontece? Se eu tivesse ele tem, só ver aqui, ele tem singular, não teremos acentuação. Eles têm plural, acentuação, circunflexo. E aí você, mesma coisa aqui, você tem, você tem, não estava ficando, singular, vocês têm plural, tá? Então percebam essa relação com tem. É diferente daquelas palavras que a gente viu que são hiatos. Leem, têm, tá? São diferentes. Que é o pessoal confunde. Isso aqui é hiato, não tem mais acento. Essas aqui. Essas vai depender se é plural ou singular, tá ok? Então a gente tem exatamente a letra A. Que ele vai trazer ali vai ser justamente a letra A, 5 acentos, certo? Ótimo. Vamos para outra questão. Dadas as palavras desalento, subestimar, transtorno, constatamos que a separação silábica está correta. Apenas na número 1, apenas na número 2, apenas na número 3 ou em todas as palavras, ou nenhuma das anteriores, né? Então, desalento, desalento, subestimar, subestimar, e transtorno, transtorno. Então, a gente tem apenas na número 3. Vamos lá. Desalento, subestimar e transtorno. Pegar só as palavras aqui. Desalento, subestimar e transtorno. Não há mistério, né? Então, a gente tem desalento, subestimar, transtorno. O que que acontece? Nós vamos fazer a separação. Então, vai ser desalento, desalento. Não tem nada a ver essa aqui, tá? Então, subestimar, subestimar. Subestimar. Também não tem nada a ver essa segunda. Então, somente na terceira. Transtorno. Transtorno, aqui está tudo certinho. Tem que fazer também, entender que isso é muito importante lá na parte da translineação. Tem muita gente ainda fazendo translineação, que é a separação, de forma errada. Então, entender a base para fazer exercícios ainda mais difíceis é muito importante. Então, comece com os mais fáceis, vá para os medianos e chegue aos difíceis, tá? Então, somente na terceira que nós temos a correta. Então, nós temos exatamente aí, constatamos que a separação silábica vai estar correta na letra C, apenas na número 3.
beleza? Essa é até uma questão do ITA, né, que é uma questão fácil, mas o ITA costuma ser mais complexo. Sob um véu de nuvens atracou no porto o navio que trazia o herói. Então, sob um véu de nuvens, atracou no porto o navio que trazia o herói. Sob um véu, não posso fazer separação silábica de véu, não existe véu, então vai ser véu, tá? Então, monossílaba ali, né? E aí, essa palavra, como é uma monossílaba, eu não posso separar, não posso fazer a separação, ela vai ser acentuada. Véu, olha o E aí, tônico, tão forte, né? Atracou no porto, porto não tem acento. Porto, não tem acento, tá? E o navio que trazia o herói. Olha o oi aí, gente. O oi, pronúncia aberta. Pronúncia aberta em palavra o quê? Palavra oxítona. Herói. Herói. Palavra oxítona. Né? Então, se a palavra oxítona, oi com pronúncia aberta, vai continuar acentuado. Então, véu monossílaba acentua, porto sem acentuação, e herói, oxítona, pronúncia aberta em oi. Então, nós temos letra E, tá ok? Gente, é diferente da palavra heróico. Heróico. Perceba que em heróico você tem o oi, né? Você tem o oi, e aí ele vai funcionar como ditongo, tá? Porém, heróico, você ainda tem um CO lá. Então, a palavra paroxítona. Então, você tem toda essa diferença. Herói para heróico. Por isso que ali é a letra E. Assinar a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Se são oxítonos, gente, eu preciso que eu tenha no mínimo 2 sílabas. Eu não posso ter somente uma sílaba, porque uma sílaba vai ser monossílabo. Eu preciso de, no mínimo, 2 sílabas. Então, paletó, trissílaba, e o tó é o quê? É oxítono. Trissílaba são 3 sílabas, e o tó é a última sílaba mais forte, né? Então, ele já é oxítono. Avô, vô, mais forte. Então, nós temos ali oxítono. Pajé, gé, oxítono, de sílaba, última sílaba acentuada. Café, fé, né? O fé, última sílaba acentuada. De sílabas, giló, de sílaba, última sílaba acentuada. Então, todas aí são acentuadas por serem oxítonos. Eu tenho que ter, no mínimo, 2 sílabas ou mais. Parabéns, oxítona. Mas a palavra vem aí, gente, é monossílaba. Se é monossílaba, não tem nada a ver com oxítona, tá? Então, vem somente tem uma sílaba. Eu não consigo fazer a separação. Então, não pode ser oxítona. Hífen, paroxítona. Ele quer o quê? Todas oxítonas. Então, já não seria. Você, oxítona, beleza. Capilé, oxítona. Paraná, oxítona. Mas o lápis e régua aí são paroxítonas. Então, a gente já elimina. Amém, oxítona. Amável, o amável aí já é paroxítona. Descarto. Cair é hiato. Cair. Eu tenho a vogal com a vogal em sílabas diferentes. Então, eu tenho hiato. Ele quer o quê? Oxítona. Todas sejam. Então, só pode ser a letra A, ok? Gente, então é isso, tá ok? Nós temos que treinar muitas questões para que realmente vocês possam fazer e melhorando conforme o tempo. Contem comigo, espero que tenham gostado e aprendido, e até a próxima.